Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe a cada um. Antes de ir para o terceiro capítulo de Êxodo, eu estava preparando e me veio à mente algumas coisas, eu gostaria de compartilhar com vocês ainda antes da gente entrar na grande visão que o Moisés tem da sarça ardente. Tudo bem? Bem, no capítulo 2 de Êxodo, há ainda muitas coisas interessantes. Você vê que estava acontecendo algumas coisas para nos preparar para a gente chegar nesse momento do terceiro capítulo de Êxodo. Primeiro você vê sobre Moisés uma relação muito grande com Jesus, tá? Você vê aqui que o seu povo estava escravo e oprimido. Bem, antes de eu entrar no texto de Êxodo 2, eu queria entrar aqui em Atos 7, quando Estevão está falando sobre a trajetória do povo de Israel, em Atos 7, a partir do verso 18. Porque o primeiro faraó foi gente boa demais, deixou o povo de Israel entrar no Egito, passa o tempo, e aí então Estevão diz, Atos 7, verso 18. Inclusive, é o melhor resumo do Antigo Testamento, esse sermão de Estevão na sua defesa, quando ele estava para ser morto. Tá? Ele foi cheio do Espírito Santo e falou coisas profundas aqui. Mas vamos lá. Atos 7, 18. Até que se levantou outro rei, outro faraó, que não conhecia a José. Desprezava a história de José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos, para que não sobrevivessem. Olha esse faraó como é que ele foi maligno, né? Por esse tempo nasceu Moisés, foi nessa época, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai. Por 3 meses foi mantido na casa do seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por meio dele, por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de um dos que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade ou juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhes nasceram, de Moisés e de Zípora, 2 filhos. É interessante porque esse relato está bem casado com o relato de Hebreus capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. E é interessante o detalhe que Estevão dá, que ele diz que ele era formoso aos olhos de Deus. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Os pais de Moisés não ficaram com medo do decreto de Faraó. Esconderam ele com propósito. Pela fé, então os pais dele tiveram atitudes de fé, de esconder a criança. Pela fé, Moisés, quando já feito homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Seria uma espécie de príncipe no Egito. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbio, o vitupério, a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava
o galardão. Meus irmãos, Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Irmãos, isso é lindo, porque Moisés vai ter um encontro pessoal com Jesus. Antes da encarnação, Cristo vai aparecer para ele. O que é a encarnação? Quando o Verbo se fez carne. Antes disso ocorrer, Moisés tem um encontro pessoal com Jesus. Isso é maravilhoso, mas ele prefere considerar o opróbrio de Cristo com maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha para você ver. Pela fé, aí depois, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Isso antes de sair do Egito. Aqui, antes de passar o Mar Vermelho. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Isso fala de Jesus. Para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Isso foi pela fé. Passar o sangue nas portas, nos umbrais. Pela fé, aí, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Inclusive, Faraó também morre no Mar Vermelho, que na verdade a Bíblia chama de Mar de Juncos. Vamos lá. Agora a gente vai ir para a parte do capítulo 2. Você já deve ter lido o Êxodo 2, então eu vou ser um pouco rápido sobre algumas considerações. Eu só coloquei essas considerações aqui porque eu achei bem interessante antes de a gente entrar no terceiro capítulo. Você vê uma conexão em cada um desses pontos apontando para Cristo e para a igreja. Não necessariamente uma figura ela tem que estar totalmente numa ordem certa. Por exemplo, tem que estar exatamente igual. Por exemplo, Davi é uma figura de Cristo, isso é óbvio. Mas Davi não é figura de Cristo quando Davi peca, né? Quando Davi vai lá e comete o seu pecado. Isso não tem nada em relação a Cristo, mas em outras partes ele vai ser uma figura de Cristo. Assim também aqui com Moisés. Vamos lá. Moisés, no período em que ele nasce, a gente percebe que o seu povo estava escravo e oprimido. Com Cristo também a mesma coisa. Havia lá o Império Romano que estava oprimindo aquele povo, né, com impostos pesados. E é engraçado que eles falam, nós não estamos servindo ninguém. Eles já consideravam ali que Herodes era o seu rei. Isso é uma blasfêmia. Porque o povo de Israel não poderia colocar um rei que não fosse israelita, não fosse da nação. Mas eles dizem, infelizmente, em relação a Jesus, eles falam, nós não temos outro rei a não ser Herodes. Isso é um pecado gravíssimo que o povo comete. Mas vamos lá. Então o seu povo de Moisés, na época, estava escravo e oprimido. É engraçado porque Jesus também chega e fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Né? E ele fala sobre encontrar descanso para vossas almas. Agora, matança dos meninos inocentes. Acontece isso na véspera do nascimento de Moisés. Isso também está relacionado com a matança dos inocentes lá que Herodes manda matar os inocentes no nascimento de Cristo. Né? Quando os magos do Oriente vêm, e Herodes fica sabendo, fica perturbado porque vai nascer o rei dos judeus, né? E aí ele fica preocupado com isso, e aí ele manda matar toda criança ali de 2 anos para baixo, meninos, tá? Homens, porque isso está relacionado com lá no faraó, e também vai chegar no tempo de Herodes também, porque isso está relacionado com o nascimento de Cristo, outro protótipo de Cristo. Aqui Moisés é nascido servo. É interessante isso, porque se você pegar Filipenses 2, você vai ver que Cristo, embora ele tendo a forma de Deus, ele não se apegou a isso, mas ele esvaziou-se a si mesmo tomando forma de servo. Então ele nasce no ventre de Maria com forma de servo, ou seja, o Verbo que criou todas as coisas se fez carne. E aí aqui você vê Moisés escondido por 3 meses.
É interessante porque isso também aponta para a questão de Cristo estar escondido por 3 dias, né? E 3 noites no ventre da terra. Aqui você vê outra figura, a arca da salvação de Moisés, que Pedro vai falar que a arca, na verdade, é a arca de Noé, que está relacionado com isso aqui, pelo betume e tudo mais, as águas, né? Que Moisés, na verdade, foi colocado no cantinho, nos juncos, não na água, solto na água e foi andando, né? Isso fica uma imagem na nossa cabeça de desenhos animados que a gente assiste, que coloca uma arca e o cesto vai flutuando, mas não. A arca foi colocada no cantinho do rio, nos juncos, junto aos juncos, e ficou parado lá, pelo que dá para entender pela palavra, tá? Mas vamos lá, eu estou só frisando isso porque realmente a nossa mente viaja dentro das animações que a gente assiste durante a história. Mas a arca aponta para Cristo, qualquer arca, a arca de Noé também. E aí Pedro vai falar disso, e isso está relacionado com, sempre que fala de salvação, você fala de Yeshua, você fala de Cristo, tá? Tirado das águas, aqui você vê Moisés. É interessante porque o nome Moisés significa tirado das águas. Só que esse nome é um nome egípcio, ou seja, um nome estrangeiro. Por isso, Moisés, assim como José, que é também uma figura de Cristo, José, quando ele estava no Egito, ele recebe o nome de Zafenat-Paneia. E José, claramente, é uma figura que tipifica Jesus. Porém, o que acontece? Lá ele era conhecido como Zafenat-Paneia. Nós chamamos Yeshua de Jesus, um nome estrangeiro, porém é o nome autêntico que nós chamamos ele. E toda língua, todos os povos, tribos, línguas e nações, ou seja, em todas as línguas, eles vão declarar que Jesus é o Senhor. Olha, matou um opressor. Aqui, claro, tirando a sequência, eu não estou colocando isso em sequência, em ordem nenhuma, mas você vê também que havia um opressor que estava matando o povo, que estava oprimindo o povo, né? E aqui nesse momento eu pego o opressor aqui como uma figura do anticristo, quando o Cristo vem e mata esse opressor. Faraó tenta matá-lo. Esse faraó que tentou matá-lo, né? Vou pegar aqui como Pilatos, que mata. Não só tenta matá-lo, mas mata, né? Na primeira vinda de Cristo. Moisés foge para uma terra distante. Bem, dentro do que nós lemos em Hebreus, ele não fugiu por medo, mas pela fé. Hebreus 11, 27. Você vai ver que isso acontece, essa narrativa está acontecendo antes da Páscoa, para ninguém falar assim, que essa fuga é depois da Páscoa. É antes da Páscoa, ou seja, não se trata da segunda fuga, mas da primeira fuga de Moisés. Ele não foge por medo, mas ele foge pela fé. Ou seja, não foi um ato de covardia, mas foi um ato de ousadia e com propósito. Essa saída teve um propósito. E ele vai para onde? Para a terra de Midian. Lá na terra de Midian, a Bíblia mostra uma outra figura que aponta para Jesus também. Moisés se sentou junto a um poço, lembrou aí? Quando Jesus se assenta no poço de Jacó, né? Poderia falar que ele se assenta junto ao pai, também à direita do pai, mas vou pegar aqui a figura do poço de Jacó. Por que eu estou usando o pai? Porque o pai é fonte para nós, né? Então, ele se assenta junto ao poço. Aqui eu vejo outra figura, porque vai chegar, a Bíblia fala assim, ó. E o sacerdote de Midian, que era Reuel ou Jetro, tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água. Êxodo 2,16. Vieram tirar água para beber, para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram dali, e Moisés, porém, levantou e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. Olha que interessante. Eu vejo aqui essas 7 filhas do sacerdote como figura das 7 igrejas, tá? Uma pequena demonstração disso aqui. O sacerdote em questão se chama Reuel. O que significa Reuel? Amigo de Deus. Claro que dentro dessas 7 igrejas, todos os componentes são chamados de reis e sacerdotes. Nós somos sacerdotes de uma nova aliança. O sumo sacerdote é Cristo. Só que aparecem pastores malignos. Eu vou pegar aqui a figura dos lobos. Porque ao invés deles ajudarem elas, né, porque cada uma dessas 7 filhas ou cada uma das 7 igrejas tinham pastores para cuidar, mas esses aqui não têm relação com elas. Porque eles afastam as moças,
afastam dali, ó, da onde está Moisés tipificando Cristo. Moisés, que tipifica Cristo, protege as 7 igrejas e ele deu água ao rebanho. Ele dá água ao rebanho do seu pai ou do pai das filhas, que é o sacerdote. Então o que vai acontecer? Moisés vai fazer isso. Eu tô destacando pastores malignos aqui. Por quê, irmãos? Porque mais à frente Moisés vai precisar, inclusive foi um conselho de Jetro, mais à frente nós vamos ver isso. Ele vai precisar de outras pessoas para apacentar o rebanho de Deus. E ele vai separar homens para poder ajudar ele a administrar todo aquele povo. E a mesma figura de Cristo quando fala que ele deu uns para pastores e etc e tal. Então não vem misturar uma coisa com outra. Elas, as 7 filhas ou as igrejas, terminaram a missão naquela ocasião antes do tempo. Então, quando elas voltam para casa, o pai dela fala assim, ó. E voltando elas, Reuel, seu pai, disse, por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio, olha que interessante, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho, água em abundância. Eu me lembro que ele fala assim, que aquele que crê em mim, com aquela mulher, quando ele estava sentado junto a um poço, o poço de Jacó, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele promete para nós vida e vida em abundância. Vida e água estão conectados, porque isso está relacionado com a palavra de vida eterna. Agora olha que interessante. Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, e onde está ele, esse egípcio, né? Veja que eles ainda não identificam ele como se fosse um judeu, mas como um egípcio. Aí fala assim, por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Ou seja, nesse momento, Moisés é chamado de egípcio, né? Ele já tinha recebido um nome egípcio, é chamado de egípcio, sua aparência parecia egípcio, e é exatamente como o mundo hoje observa Jesus. A figura em que as pessoas têm, cada nação, é uma figura que está mais aproximada da realidade daquele povo. E isso tem um propósito de Deus, é claro que tem um propósito de Deus. E aí, o amigo de Deus, que é o Jetro, o Reuel, convida o bom egípcio. Lembrando do bom samaritano, a qual também se refere a Jesus? Aqui é o bom egípcio, que fez o bem para aquelas filhas do sacerdote, ou o amigo de Deus, né? Esse amigo de Deus agora quer ter comunhão com o bom egípcio. Ele quer ter comunhão, senta-se à mesa conosco. E não só isso, ele faz uma aliança com ele, né? Você vai ver que há um casamento aqui acontecendo. Então ele fala assim, e Moisés consentiu em morar com aquele homem, fez morada em nós, pelo Espírito Santo. Cristo, o Pai, o Filho, habita em nós pelo Espírito Santo. Consentia morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés a sua filha Zípora, ou Séfora, né? Que significa passarinho, o qual deu à luz a um filho e chamou seu nome Gerson, porque disse, peregrino fui eu na terra estranha, ou seja, ele foi peregrino ou estrangeiro, que significa... Então Moisés se casa com Séfora, com Zípora, né, que é a filha de Reuel, e Moisés tem 2 filhos. Gerson, onde ele é chamado de estrangeiro, peregrino estrangeiro, e aponta muito bem para a própria figura de Cristo, onde ele passa por aqui, e também o outro filho vai ser chamado mais à frente de Eliezer, que significa Deus é socorro. Quem foi o socorro das 7 filhas? Cristo. Cristo é Deus. Assim, nós encerramos essa segunda parte de Êxodo 2. Espero que você tenha gostado e a gente já vai para o 3º capítulo. Ore por nós, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Deus te abençoe.